Amém, glória a Deus. Eu não tinha iniciado aqui, mas começamos agora aqui pelo Facebook. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmão Sidney. A paz do Senhor, meu amado. Mais uma vez é muito gratificante rever o irmão aqui. Fazia tempo, já estavam com saudade já. Teve uma vez que o irmão Cristiano até perguntou: rapaz, irmão Sidney, não foi? Ele falou que assim que saísse de férias aí ia vir. Estava meio corrido, mas graças a Deus ele está aqui hoje, irá falar sobre Daniel, né? Então os amados irmãos, já fiquem atentos aí, pegue suas Bíblias aí, abre no livro de Daniel e logo logo iremos aprender um pouco mais. Amém, irmão Sidney? A paz do Senhor, meu amado. Pai do Senhor, boa noite a todos os irmãos que nos acompanham na rádio, né? Rádio Canabrava, FM. Vou até fazer um mexão aí, né? 87. Boa noite aos irmãos aqui presentes. Conduzem muito bem esse programa e fico muito grato de estar presente mais uma vez, estar aqui com os irmãos. E fico muito feliz, inclusive, né, depois de lá do primeiro convite, eu acho que já ano passado, se eu não estiver enganado. E estamos agora já em setembro de 2024. Glória a Deus. E em meio a essa movimentação que é comum nas cidades, em todas as cidades do Brasil, hoje se vive esse movimento político eleitoral aí, mas nós estamos aqui, né? Sabemos da importância, né, desse movimento lá, mas sabemos da importância ainda maior da gente buscar. E aí o irmão falou assim, ó, o livro de Daniel, prepara o livro de Daniel, porque nós vamos falar da cova dos leões. Nós não vamos falar das covas dos leões, não, tá? Nós não vamos falar de fornalha de fogo, nós não vamos falar de nada disso. Porque os irmãos, eu creio que a grande maioria das pessoas que nos acompanham, eu quero deixar o abraço forte também aos irmãos que são católicos, né? E a gente sabe que a audiência da rádio chega a todos. Sim. Né? E tenho certeza que existem muitas pessoas católicas que nos acompanham, aquelas pessoas até mesmo que de repente nem frequentam a igreja católica, mas que têm a certeza de que existe uma palavra, e essa palavra é verdadeira, que é Jesus Cristo, e gosta de acompanhar esse programa, às vezes no carro aí, de repente, né, na sua casa, pessoal na zona rural. Um abraço a todos vocês. E quando nós falamos no livro de Daniel, de fato, né, primeiro pensamento que vem na mente é cova dos leões, fornalha de fogo. Verdade. E por que disso? Porque nós aprendemos assim, né? Eu tenho estudado sempre uma língua um pouco diferente. Talvez até algumas pessoas achem estranho quando eu venho aqui, né? Porque sempre vou falar um pouco diferente daquilo que estamos acostumados de ouvir nos cultos das igrejas. E que é importante. Né? No altar, né, da igreja, no caso da igreja católica aí também. Mas eu venho buscando sempre uma visão um pouco além, né? Não que as pessoas estudam dessa forma exatamente, né? Porque a Bíblia, na verdade, é isso, né? A gente não simplesmente se contentar com aquilo que nos transmite. Verdade. O Espírito Santo, como o irmão já bem citou aí agora, é quem ilumina, quem revela, quem dá essa liberdade para que a gente possa buscar sempre dentro da palavra. Né? Não adianta a gente querer ficar inventando história, porque o que passa daqui da palavra é anátema, né? O que o apóstolo Paulo diz. Então, muito boa noite a todos que nos acompanham, né? E desde já eu quero agradecer, deixar um forte abraço aí a todos que nos ouvem, também a minha família, né? E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui presente. Só que para meio que contrariar os irmãos aí, ao invés do livro de Daniel, eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias rapidamente aí, as pessoas que nos acompanham, no livro de Jeremias. No capítulo número 24. E é outra coisa que eu não costumo fazer muito, que é ficar lendo o texto, mas eu preciso ler aqui alguns versículos breves desse capítulo 24 de Jeremias, que tem como título aqui, mediante 2/6 de figos, o futuro do povo é revelado. Versículo número 3, diz assim a palavra: e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos. Os figos bons, muito bons. E os maus, muito maus, que não se pode comer de maus que são. Aí ele vai dizer que veio a mim, ou a ele, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Versículo de número 8. E como os figos maus que se não pode comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém,
tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Jeremias capítulo 25 e o versículo de número 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Amém? Amém. Então está aí o texto de Jeremias, né? Nós vamos falar de Daniel, né? Do livro de Daniel, da história verídica, né? Como o irmão já falou aí, do livro de Daniel. E nada melhor do que a gente falar, começando aqui pelo profeta Jeremias, grande profeta, que habitou a terra, a região de Judá, desde o início, né, do processo do cativeiro babilônico. E uma coisa que é bem interessante aqui, a gente já começar a meditar, né, e eu faço esse convite para você começar a meditar. Babilônia, ela é um cativeiro ou um livramento da parte de Deus para o povo de Judá? Porque estou falando isso que nós encerramos aqui a minha última participação nesse programa, há alguns 3 meses atrás, se eu não estiver enganado, falando sobre o livro dos reis, sobre a história dos reis de Israel, os reis bons, os reis maus, os reis que foram reis do Israel unificado, né? Os reis do norte, ou seja, o Israel, né? As 10 tribos, e os reis do sul, Judá, associado à tribo de Benjamim, que se mantém fiel a Judá e a palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, né? Nós falamos sobre os reis, de todos eles, a partir de Davi, falamos desses reis, até chegar, eu não sei se aqueles que estão nos acompanhando, que estavam nos acompanhando no mês anterior, quando nós falamos de toda a trajetória dos reis e de Israel até chegar nos dias do rei da Síria e do rei Senaqueribe, que vai levar cativo o povo de Israel. Para os irmãos o que o irmãozinho está falando, os irmãos podem ir lá no YouTube, colocar lá Assuntos do Reino e procurar lá. O tema tá como os reis, não é isso? Reis de Israel. Reis de Israel. Aí lá vai estar o vídeo do irmão falando sobre exatamente isso aí, que praticamente é uma continuação, né, irmão Sidney? A gente vem fazendo, né, desde lá do início, né? Quando a primeira vez que eu estive aqui, eu falei sobre a criação. E está lá também no YouTube. Do homem, de tudo, né? A partir do momento da criação. Depois nós falamos sobre o Gênesis. Sim. Né? Foi a segunda participação, se não estiver enganado, sobre o livro do Gênesis. Uhum. Depois nós falamos sobre o Êxodo, né? Isso. Moisés lá no deserto e colocando o povo no deserto, no que nós chamamos de na porta da terra prometida. Uhum. Falamos um pouco sobre Josué e depois daí nós já passamos a falar sobre o Israel em si, na história dos reis, se eu não me engano, isso essa é a quarta ou quinta participação. Isso tudo está lá no YouTube, então para os irmãos ficar mais por dentro de toda essa questão, pode ir lá no YouTube, colocar no YouTube lá Assuntos do Reino e vai estar lá todos os temas que o irmão Sidney, e tanto o irmão Sidney como outros, estiveram aqui. Amém, meus amados? A paz do Senhor, presbítero Jefferson, Deus abençoe a tua vida, meu amado. E a irmã Sebastiana também, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A igreja está aí, tá vendo? Então, uma coisa interessante aqui, que nós precisamos atentar com relação à história bíblica, é que, assim como houveram os reis, né, e simultaneamente se levantam os profetas, né? E esses profetas, boca de Deus na terra, para que falasse primeiramente ao rei e consequentemente à nação de Israel, né? Seja ela unificada, seja ela reino do norte, seja ela reino do sul. Deus falou sempre por boca dos profetas. Então, homens como Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, eles não apareceram e não surgiram do nada. Tem um propósito da parte de Deus. Então Deus vai utilizar esses homens que são chamados depois de atalaia, né, de Deus, boca de Deus na terra, para alertar o rei, para mostrar os caminhos, não somente para o rei, mas mostrar também que muitos daqueles caminhos tomados pelo rei estavam levando a nação a um buraco, né, a um buraco sem fim muitas vezes. Quando nós falamos da deportação do Israel do norte, quando o rei da Síria vem e domina, conquista, ele vai tirar totalmente
o povo daquela região do norte, antes das montanhas, que nós já falamos, né, as montanhas de Efraim, e ele vai fazer com que esse povo seja espalhado pelas nações. Por isso que no livro, no Evangelho de Mateus, principalmente, fala sobre o Israel das nações, né? Ou seja, o Israel que está espalhado pelas nações, que ainda não retornou para a chamada Terra Prometida. Esse Israel que encontra-se ainda hoje espalhado é aquele Israel do terceiro templo. O Israel que está sendo preparado para retornar para a Terra Prometida e, consequentemente, após o retorno desse povo, virá o Armagedon. O templo vai estar concluído, o sacrifício já vai ter sido feito, o Israel retornou para a sua terra, Israel não vai estar mais espalhado pelas nações, sabe aquela Galileia das nações que Jesus fala? Esse povo vai retornar um dia. Então, todas as comunidades judaicas que estão espalhadas, inclusive no Brasil, um dia terão que retornar para Israel, porque não sou eu que estou falando. É a palavra. É a palavra. O livro do Apocalipse fala sobre isso, o livro de Daniel fala sobre isso, o livro de Ezequiel fala sobre isso, o livro de Jeremias fala sobre isso, o próprio Evangelho fala sobre isso. Esse é o Israel do norte. Mas o Judá, que é o Israel do sul, ele não foi exterminado juntamente com o reino do norte. O rei Senaqueribe, ele vem, e quando ele chega à porta, aí os irmãos conhecem essa história, né? Quando chega na porta de Jerusalém, ele tem um contratempo, uma outra batalha se levanta, e por isso ele deixa Judá, após todas as ameaças feitas ao rei de Judá, ele deixa Judá, após o agir de Deus, né? Conforme nós conhecemos nas Escrituras também, ele não vai entrar aqui na terra. Vocês não vão ter que guerrear, vocês vão ter somente que confiar, esperar em mim. Né? Porque ele não desafiou ao rei de Israel, ele não desafiou Israel, ele desafiou o Deus de Israel. E eu, Deus, colocarei um anzol no seu nariz. Amém. Os irmãos conhecem, né? E uma história que parece meio complicada, daqui a pouco Senaqueribe resolve retornar para sua terra. E aí a história secular vai dizer que lá, na sua terra, no seu palácio, ele é morto, assassinado pelos seus filhos. Só que de repente aparece uma outra grande nação, um outro grande império chamado Babilônia. E essa Babilônia ela vai conquistar primeiro a Síria. E de repente surge um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei Nabucodonosor, ele não é um rei qualquer. Ele recebe da parte de Deus um título de meu servo. Da mesma forma que Ciro da Pérsia vai receber esse Nabucodonosor também. Ou seja, Deus vai usar um rei ímpio para, de certa forma, castigar o seu povo, né, Judá. Só que ele já alerta aqui no livro de Jeremias, principalmente no capítulo número 25. A nação que julgar o meu povo, eu julgarei essa mesma nação. Então, assim como o rei Nabucodonosor é levantado por Deus para julgar a Israel, se ele não se dobrasse diante de Deus, ele seria julgado. E aí os irmãos conhecem a história que está completa no livro de Daniel. Aí sim, se você quiser ler o livro de Daniel, Cova dos Leões, Fornalha de Fogo, é isso daí. O que serve demais para a nossa fé, né? Quando você lê a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vai ficar empolgado com isso. Você vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus e que você pode confiar nele. Mas o que nós viemos falar aqui foi sobre história. Né? E uma das coisas que nós precisamos entender aqui é qual é a causa dessa deportação para a Babilônia. Por que Israel vai parar em Babilônia? E aí, a palavra não seria um desafio, mas eu posso perguntar para os irmãos, quantos de nós já nos preocupamos em saber qual foi a causa? Existe uma causa ou foi porque Deus não estava fazendo nada, resolveu condenar o seu povo? Tem uma causa, tem uma história. Por isso que tem os profetas. O profeta Ezequiel vai dizer que ele viu a abominação no lugar santíssimo. Ele vai dizer que ele viu a glória de Deus saindo do templo. Por quê? Por conta do que estava acontecendo naquele lugar. E não estou falando aqui da cidade de Jerusalém. Ele está falando do templo, do lugar santíssimo, onde era para ser adoração. Ele vai dizer que ali estava acontecendo cultos estranhos dentro do templo. E pior, ele vai dizer que quem estava praticando eram os próprios sacerdotes. Ou seja, homens separados, escolhidos para fazer o serviço de Deus, estavam fazendo serviço a deuses estranhos dentro do próprio templo. No lugar do sacrifício a Deus, estavam sacrificando a Moloque, ao Deus dos cananeus.
Então tem uma causa. Mas a causa principal, talvez você nunca tenha escutado, nunca tenha visto ninguém pregando na igreja. Qual foi a causa? E a causa é um único rei. E aí agora eu posso desafiar os irmãos, se quiserem ler depois, né, eu espero que sim, lá no livro de 2 Reis, por exemplo, vai mostrar exatamente, não vou dizer o culpado, mas a principal causa da deportação de Babilônia. Reis capítulo 21, versículo 1 a 18. De repente surge um rei chamado Manassés. E aí, o que é mais interessante é que anterior a esse rei Manassés, havia um rei chamado Ezequias. Quem é Ezequias, irmão? Talvez o maior de todos os reis de Judá. Ou seja, se a gente separar o reino do norte do reino do sul e do unificado, que nós consideramos o grande rei Davi, né? Ezequias, talvez depois dele, seja o grande rei da história. A Bíblia vai dizer que ele faz uma transformação, uma limpeza dentro de Jerusalém, dentro de Judá, né? Dentro do reino do sul, e convida o reino do norte a fazer o mesmo. Você vem adorar, não importa se vocês são de lá, são de cá, vem adorar, vem servir ao Deus de Israel, que é o Deus nosso, é o Deus de vocês. E o povo vai se recusar. Esse é o grande rei Ezequias. Mas o rei Manassés, que é o seu descendente, talvez é considerado um dos piores reis. Eu considero o pior. Do reino do sul. Eu considero o pior. Ele é comparado com Acabe. Pense aí. Isso, ele e Acabe é um dos piores. Acabe é reino do norte, irmãos, e Manassés é reino do sul, ou seja, Manassés tinha tudo, filho de Ezequias, para ser um grande rei. E a Bíblia vai dizer que ele se esquece de tudo isso. E aí, daqui a pouquinho nós vamos entender uma coisa interessante sobre isso. Porque quando nós paramos para analisar uma coisa que é bem interessante, que são os significados dos nomes, aí você vai ver que nada é por acaso. Porque Manassés, você também é convidado a pesquisar aí, para isso que hoje, graças a Deus, existe a internet, né, que é para você pesquisar. Você vai descobrir que o significado da palavra Manassés, filho de Ezequias, é esquecimento. Ou seja, em outras palavras, está dizendo que é isso mesmo, irmão? Irmão pesquisou aí, não é isso? Esquecimento. Manassés é como se dissesse assim, o rei Manassés se esqueceu de Deus, se esqueceu dos feitos de Deus e se esqueceu do compromisso que ele tinha com esse Deus. Ele nasceu depois dos 15 anos, né? Exatamente. Manassés não é simplesmente um presidente de nação, irmãos. Ele é o rei do povo de Deus. Outra coisa interessante é que esse Manassés, ele vai se esquecer, ele vai cometer pecados terríveis. E só para os irmãos ficarem aí acompanhando aí, se você pegar a sua Bíblia no livro dos 2 Reis, né, capítulo 21 e capítulo 24, o que é que você vai descobrir sobre esse rapaz aí? Principalmente no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 2, a partir daí vai dar algumas características dele. Vai dizer que ele, primeiro, seguiu as abominações dos gentios. Depois vai dizer, no versículo 3, a parte A, que ele reedificou os altos. E aí eu queria fazer um alerta para os irmãos, que são altos na Bíblia. Altos são locais de adoração. Na época, geralmente, locais elevados, uma montanha, por exemplo, o cume o ponto mais alto de um edifício, locais que eram separados para, no entendimento das pessoas da época, estarem mais próximos das divindades. Então é chamado de altos. Então cuidado com essa coisa, eu estou indo ali no monte. E justamente por conta dessa questão que surgiu esse negócio de ir ao monte, porque não lembro se é o sul, acho que é o sul que ia adorar a Deus lá no monte, né? Porque presta atenção, ó, ele vai dizer que além desse rapaz reedificar, porque Ezequias havia destruído tudo isso, vai dizer também que ele ergueu altares a Baal. Então ele chega no monte, reedifica os altares, né, que estavam destruídos pelo seu pai, e ele vai edificar altares ao Deus Baal. Vai dizer também no versículo número 20, no versículo 3, na parte C, que ele fez um bosque. O que são bosques? Você tem um local específico de adoração onde você estabelece que ali todas as divindades conhecidas deveriam ser adoradas.
Ou seja, o Deus de Israel, Baal, Moloque, ou seja, Deus de todas as nações. É um local livre. É o que nós chamamos hoje de ecumenismo. Certo? O importante é adorar, é tudo a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa, irmãos. Ou você adora a Deus, ou você adora deuses estranhos. É o que ele diz lá no seu mandamento. Não fareis para vós imagem de escultura, nem do que está em cima, nem no céu, nem debaixo na terra. Não é assim? Então, Deus não divide, a gente fala, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, por que ele vai dizer assim, não, tá bom, pode me adorar aqui, adora o Deus fulano de tal, o importante é que estão me adorando também. Não, com Deus não funciona assim. Com os homens, tudo bem. Né? E a palavra fala, sair de cima do muro. Exatamente. Se é a Deus, adora a Deus. Aí outra coisa que é interessante, por isso que eu alerto com relação aos locais altos. Porque vai dizer que uma das principais adorações e de alvo de adoração era o chamado exército dos céus. Está aí, capítulo 21, versículo número 3. Que são exércitos dos céus? O sol, a lua e as estrelas. Presta atenção, quando a Bíblia diz que Deus, ele é Senhor dos exércitos, está falando que o exército de Deus são todos os seres criados por ele. E o homem em algum momento decidiu que todos os corpos celestes deveriam ser adorados porque também são deuses. E aí a mesma Bíblia alerta, cuidado com Satanás, porque ele também é criatura. E ele pode se transfigurar, se transmutar. Ele pode chegar na tua mente e dizer assim, não, eu sou um anjo bonzinho. A lua sou eu. Já estão fazendo isso, né? Botando Satanás como... Porque, irmãos, eu queria dizer também outra coisa. Esqueça dessa coisa de um pedaço de parede, de madeira que está na parede, de gesso, de pedra ou alguma coisa. É Satanás, irmãos. O cuidado que nós precisamos ter é com Satanás. Porque ele vai se desfaçando, ou se disfarçando de alguma coisa que parece tranquilo e, na verdade, o alvo da adoração principal é ele. Porque a Bíblia diz, se eu não estiver enganado, no livro do profeta Isaías, que ele tenta se passar por tudo e se opor, né, a tudo que se chama Deus. Ele quer estar acima do trono de Deus. Interessante que esses dias eu estava falando com o irmão Cristiano, irmão Sidney, como o inimigo ele é sutil. Existe agora uma série, eu vou ser bem sincero, talvez vou me apedrejar. Eu não concordo, por mais que você tenha já firmado ali, entende, de cristão, está assistindo essa série que chama Lúcifer. Porque essa série, quando eu dei uma pesquisada, torna ele como um bonzinho, que foi injustiçado. E o anjo guerreiro de Deus como mal. Aí uma criança ou um jovem assistindo isso, já vai automaticamente sendo mudada a sua forma de pensar. O inimigo ele é tão sutil que esses dias atrás eu estava vendo um documentário, alguma coisa com relação à culinária. Se eu não estiver enganado, um dos países orientais, aí, Coreia do Sul, Japão, alguma coisa desse tipo, Indonésia, e na bandeja que estava sendo preparada lá, na bandeja, de forma bem disfarçada, tinha lá Satã. Né? Então, para muita gente nem viu que estava escrito aquilo ali. Mas muitas vezes, quando você vai olhar com um olhar mais crítico, assim, está lá escrito. Você pode pensar, mas e o que é que tem a ver isso? É uma propagação, irmão. Se você pega no teu carro e você coloca lá o nome de Jesus escrito lá, você está propagando o nome dele. Sim. Né? A imagem ela tem um poder de mais do que, às vezes, palavras. Né? Com certeza. Daquilo você bateu o olho ali, você não esquece daquilo mais nunca. Né? Então, de forma bem sutil, ele colocou lá o nome dele. Então, é o que você está falando, uma criança vê, muitas vezes o adulto nem viu, mas as crianças já viram e disseram, ele é importante, olha lá o nome dele. Né? E importante, na verdade, é o nome sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. O irmão Jefferson estava falando aqui, me fez lembrar da Torre de Babel, cuja altura visava honrar a obra humana. Exatamente. Um abraço ao irmão Jefferson. Presbítero Jefferson. Né? Irmãos, versículo número 4 do mesmo capítulo, vai dizer que ele edificou altares na casa do Senhor, altares na casa do Senhor. Está escrito lá na determinação por Moisés que o altar, ou que o templo teria um único altar. E dá todas as especificações. E aqui vai dizer que esse rei Manassés vai edificar altares, um para cada Deus. Então, rapaz, ele é complicado. Depois vai falar o seguinte, só para a gente encerrar aqui sobre ele, né? Porque
Vai dizer que ele fez passar o seu filho a fogo. Isso é. E aí você entenda como você quiser, porque alguns especialistas chegam a dizer que de fato é um sacrifício humano, né? Uma adoração ao deus Moloque, sacrifício mas outros chegam a dizer que é uma espécie de batismo, né? É uma consagração que não muda muita coisa. Exato. É você pegar o seu filho, consagrar Satanás e acabou. Para eles pode ser que seria um batismo, mas querendo ou não, sacrifício. Mas se a gente for olhar na própria história do povo de Israel, em algum momento filhos foram sacrificados, né, em louvor a esse deus Moloque aí. E por fim vai dizer que ele era adivinho, agoreiro e feiticeiro. Só isso. Tudo que Deus abomina. Ou seja, aí você pega o filho de Ezequias, né, do rei Ezequias, e ele é esse rei aí. Então ele desmancha tudo que o pai fez, traz toda a idolatria de volta para dentro de Israel. Então esse aqui é o principal motivo. Está escrito aí no capítulo 21, está escrito no capítulo número 24, segundo Reis. E aí Deus vai entrar na história, vai dizer o seguinte, que é por causa de você que virá a minha mão sobre o povo de Israel. Só que tem uma coisa interessante, Deus, ele permanece sendo Deus. E uma das principais características dele é a sua misericórdia, infinita misericórdia, não é assim? Porque se você continuar lendo essa história aí, você vai ver que esse rei Manassés, no final da sua vida, ele se arrepende. E aí a Bíblia vai dizer que no seu sofrimento ele vai buscar a Deus de uma forma tão extrema que ele conseguiu mudar a ira de Deus. Então assim, Deus ele continua sendo... Só que assim, uma coisa é você conseguir mudar a sentença ali que era para você, e a gente já viu isso acontecendo com Salomão, a gente já viu isso acontecendo com o próprio Davi, né? Na história de Roboão. Por isso que vai dizer que ele visita as gerações, né? E aí, esse arrependimento do rei Manassés vai prorrogar a sentença. Não vai extinguir, mas vai prorrogar a sentença. Aproximadamente 100 anos depois de Manassés, aparece um rei chamado Zedequias. E esse rei Zedequias, ele é tão mau quanto. Então, Deus agora vai cumprir no descendente de Manassés, quase 100 anos depois, o juízo. Então, assim, basta a gente começar a ligar as coisas que a gente vai ver, né, que tudo tem um início, tudo tem um propósito. Né? Então, não é que Deus não estava fazendo nada, como eu já disse, eu vou castigar o meu povo. Né? O povo é que se desvia dele, porque a gente diz que ele permanece fiel, mas o povo se desvia. Né? Então, aproximadamente 100 anos depois, vem o castigo, o juízo sobre Zedequias. Só que em Zedequias, nós já temos profetas importantes como Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, que é o que nos interessa aqui hoje. Daniel é um rapazinho lá, né? Se os irmãos quiserem falar, claro, eu estou falando aqui, mas... Não. Daniel, o rapazinho. Ezequiel, talvez um pouco mais novo, talvez um pouco mais velho, né? Isso ainda é uma discussão muito grave, muito grande, né? E Jeremias, um pouco mais velho. Jeremias, né? A gente precisa entender o seguinte: Jeremias, ele não desce para a Babilônia, ou ele não sobe, né, para a Babilônia, mas sobem Daniel e sobe Ezequiel, em momentos diferentes, mas sobe. E sabe por que momento diferente? Porque, primeiro, Jeremias, ele, por ser aquele que denunciava mesmo, e denunciou Jeremias mais aquela aliança que o povo estava querendo fazer com o Egito, né? Ele disse assim, não vão para o Egito, pelo amor de Deus, porque Deus está dizendo que é para vocês se entregarem aí para a Babilônia. Porque eu estou separando, nós vimos aqui no capítulo 24, que ele, se você for ler o capítulo 24 de Jeremias, vai dizer que é um propósito dele. Os vivos bons são justamente aquele que Deus estava tirando da terra para colocar em Babilônia para que ele guardasse esse povo. Aí tem a primeira leva. Sadraque, Mesaque, Abednego, né, ou se você preferir o nome deles originais lá, e Daniel. São levados os chamados príncipes da casa de Israel, aqueles que foram achados doutos, sábios, inteligentes, escolhidos, separados. Segunda remessa, o povo, ele tira o rei, coloca outro no lugar, o rei começa a se desviar daquilo que o rei Nabucodonosor estava determinando, ele vem segunda vez, leva mais uma gama de pessoas, e o povo continua se desviando. Terceira leva, ele vem para destruir a cidade de Jerusalém, para destruir o templo e levar todos os utensílios de ouro, de prata e preciosos que estavam na casa de Deus. Bota fogo na cidade, destrói os muros e essa coisa toda que vocês já conhecem aí. É interessante, irmão Sidney,
para deixar bem claro para os irmãos, talvez os irmãos aí que não tenham tanto conhecimento em relação a essa história e a Bíblia, vocês podem estar falando, oxe, o irmão está falando que Deus, a misericórdia dele é infinita, e por que permite tudo isso? A gente tem que entender, fazer a distinção de duas coisas, por mais que pareçam iguais, são totalmente diferentes. Querer e permissão de Deus. O querer de Deus não era que o povo de Israel sofresse. O querer de Deus não era nem que a humanidade sofresse. Mas a permissão dele, por quê? Por conta das escolhas da humanidade. As consequências de suas atitudes. Deus orientou, Deus ensinou, fez as leis para seguir, mas o povo, como o irmão mesmo falou aí, o próprio rei saiu disso. E só para tirar essa ideia de que Deus quer que o povo sofra, basta você lembrar de Jesus, tá, irmão? Se Jesus é quem veio para sofrer por você, porque se não fosse ele, você estaria sofrendo de verdade. Exatamente. Hoje você está passando aflições, é uma coisa. Sofrimento, Jesus foi quem levou sobre ele. Verdade. E aí, só para a gente entrar na história aqui, né? Daniel. Quem é Daniel? Então, assim, diferente daquilo que eu falei, em vez de a gente ficar falando dos textos conhecidos, precisamos saber quem é Daniel. Porque parece daqui a pouco ele surge na história ali, do nada, ele é o herói, ele é aquela coisa toda, e fica por isso mesmo. Mas observe o seguinte, o profeta Ezequiel, e aí aqui até para tirar uma ideia que tem por aí de que Ezequiel e Daniel são a mesma pessoa, né, porque eu já ouvi muito disso. Sério? Daniel é um personagem criado por Ezequiel, Ezequiel é um personagem criado por Daniel, são interpretações, né? São interpretações isso aí. O profeta Ezequiel vai falar o seguinte no capítulo 14, versículo 14, até o 28 lá para frente, ele vai dizer o seguinte: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, se o profeta Ezequiel ele está dizendo e está citando personagens bíblicos como Noé, e depois ele fala sobre Jó, e ele, no meio desses dois, ele fala sobre Daniel. Então, nós entendemos aqui que não são a mesma pessoa. E já tira outra que muita gente fala que o livro de Jó é uma história, fábula, é a uma fábula. Fábula também. Aí já derruba também. Jó, nós só precisamos entender que ele não é judeu, é diferente. Eu já ensinei muito sobre isso também, falando sobre o livro de Jó. Tem até um vídeo no YouTube aí, não quero divulgar o canal, não sei nem se o canal existe ainda, mas eu falo sobre Daniel, ou sobre Jó, né? Depois ele vai falar sobre uma pergunta que nós precisamos fazer também. Mas e esse Daniel, ele é da linhagem real? E aí a resposta é sim. Com certeza. Primeiro, é príncipe? porque ele é da tribo de Judá. Então, mesmo que distante, ele é descendente de Judá, né? Ele poderia não ser descendente de Davi, mas ele era descendente de Judá. Tem muitas tribos, né? Muitas famílias. Exatamente. Então... E aí entra exatamente o que o irmão acabou de citar. Na primeira leva vão os príncipes. Está lá no livro do próprio Daniel, capítulo 1, versículo 3. Separa os príncipes, os escolhidos, homens doutos, sem defeito. É o modelo. E aí eu não sei se você pegou a visão, como estamos falando hoje em dia, né? E se fosse na igreja, ia dizer, aproveite da glória a Deus. Porque, está falando que ele escolheu, no meio do todo, ele escolhe os primeiros sem mancha e sem mácula. As primícias. Glória a Deus. Aí depois vem a primícia verdadeira, que é Jesus, né? Então, aí entra aquela coisa que eu gosto sempre de falar, os tipos de Cristo no Antigo Testamento, né? Então, primeira leva são esses homens. Dentre eles estavam os 4, né? Daniel, Misael, né, assim, Azarias, como é o nome dos demais? Ou, se você preferir, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. É os que eu mais decoro, esses aí. Os nomes verdadeiros... E aí a gente volta para o significado. Porque nós falamos de Zedequias, lembra? O rei Zedequias, que é onde vai acontecer exatamente o juízo. Sabe qual é o significado do nome ou da palavra Zedequias, irmão? Nós falamos que Manassés é esquecimento. Zedequias é justiça do Senhor. Pronto. Ou seja, o homem se esquece, mas Deus não, tá, irmão? Então, assim, 100 anos depois foi suficiente para o povo esquecer do que Manassés fez. Ou não? Sim. Né? Diz que o povo tem a memória curta, né? 4 anos não é suficiente, daqui a pouco o povo já não está lembrando mais do que aconteceu há 4 anos atrás. Verdade. Quem quiser entender, que entenda aí.
Mas Deus não. 100 anos depois aparece Zedequias com esse significado, justiça de Deus. E é exatamente durante o reinado desse rapaz que vem a justiça de Deus ali, para que Israel ou Judá seja levado cativo. E aí surgem esses 3 ou 4, né? Daniel. O significado de Daniel no hebraico é Deus é o meu juiz. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Estamos falando dos homens que foram levados. E que o profeta Jeremias falou aqui. Né? Exatamente. Esses daqui são os que eu seleciono para bem. Os figos bons, né? Exatamente. Os figos bons, exatamente. Misael significa quem é como Deus. E o Azarias, né, que depois se torna Abednego, é Deus é quem me ajuda. Então, observe que tem sempre um segredo na coisa aí. Estamos falando de nomes hebraicos ou aramaicos ali. Né? Só que esses homens vão para a Babilônia. Babilônia é Caldeia. Né? E quando eles chegam lá, na Caldeia, ou na Judéia, ou na Babilônia, o que acontece? Eles recebem um novo nome. De Deus. O que é que o rei Nabucodonosor vai fazer? Ele vai dizer, beleza, vocês vieram para cá, a partir de hoje vocês ganham aqui um título de cidadão caldeu. Vocês são escolhidos. Só que para isso vocês vão ter que mudar os nomes. Vocês terão que se tornar como nós. Então quando a gente fala assim, ó, e Daniel fez subir ao seu coração o desejo de não deixar se contaminar com os manjares do rei, ele está falando do todo, e não só da comida, porque uma das pregações parece que é só a comida, o alimento, não é. São os costumes, as práticas. E ainda que ele tenha recebido o nome caldeu, né? Ou se a gente preferir acadiano, né? Ele não se contamina. Então não é só com carne de porco, como já vi pregar também por aí. É com todo, irmão. É com sacrifício, é com adoração e é com a liberdade, né? Porque o que acontece, por isso que eu fiz a pergunta lá no início. É um cativeiro ou é um livramento? Porque pense numa coisa que não existia na Babilônia, do tempo do Nabucodonosor, era restrição de adoração. Você podia adorar o Deus que você quisesse. Era liberdade espiritual mesmo. Você podia adorar um dia, no outro, já não quero mais, já é outro. É como no Brasil também, né? É o chamado Estado laico, né? É. Que se fala muito hoje em dia aí do Estado laico, muitas vezes até sem saber exatamente o que significa, né? Tem gente que acha que isso é bom, tem gente que acha que isso não é muito bom, né? Eu acho que é bom porque você pode adorar o Deus. Porque se daqui a pouco não fosse laico, assim como você pensa que todo mundo seria obrigado a adorar a Deus, você poderia ser obrigado a adorar Baal. Exatamente. Nabucodonosor significa Nabu, vigie o meu herdeiro. O rei anterior, ou seja, o pai ou o avô de Nabucodonosor, chama Nabopolassar. Então ele está olhando para o seu filho ou seu neto que está nascendo. E eu falo isso porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de descendência aqui fora de Israel, né, que é bem interessante, principalmente para os reis. Né? Então ele está dizendo assim, que o meu herdeiro seja guardado pelo Deus Nabu, é um Deus caldeu. Né? E aí ele vai ter um filho, ou um neto também, que é Belsazar. E pouca gente fala nesse rapaz, mas ele tem uma importância muito grande dessa história de Daniel. Esse Belsazar significa Bel, proteja o rei. E ele vai colocar um nome em Daniel, que é Belsazar. Ou seja, Daniel deixou de ser Daniel hebraico ou aramaico e passou a ser Belsazar, que significa nada mais, nada menos do que tesouro de Bel. Observe que lá anterior era Deus é o meu juiz. Ele está dizendo assim, ó, o teu Deus é bom, mas o nosso é melhor. Então você é o tesouro de Bel, o tesouro do Deus da Babilônia. E aí o irmão presbítero citou aí a Torre de Babel, não foi isso? Foi o presbítero Jefferson. E aí parece que nós estamos em sintonia aqui, né, com o irmão lá. Porque Babel, Babilônia, Babilônia, a Torre de Babel acontece exatamente na localização de Babilônia. Babilônia é famosa, inclusive, por isso, lá de Nimrod, que nós já falamos aqui também. Falamos. Né? Então, foi feito com esse intuito de adoração que o irmão citou muito bem aí, adoração ao homem, adoração às práticas mundanas, adoração a Satanás como um todo. Né? E exatamente nesse lugar onde vai parar, ou seja, aquilo que era para ter sido a abominação, para ter sido destruído, é o local que Deus separa para ser o livramento da terra de Judá. Ele que diz lá no livro de Jeremias. Sadraque, né? Ou seja, o Ananias torna-se Sadraque, que significa inspiração do sol. Nós acabamos de falar sobre o exército dos céus, a adoração às estrelas, a adoração à lua e a adoração ao sol. Então o sol,
lá na Babilônia, lá para os caldeus, era um deus. E aí, Sadraque significa exatamente isso, que aquele rapazinho lá, ele certamente brilhava no meio dos demais, ele certamente era muito inteligente, ele se destacava. Por isso o rei vai chamar ele de inspiração do sol. Porque aos nossos olhos aqui, o que é que brilha mais do que o sol, irmão? A nossos olhos assim humanos, nada, né? Aí só Paulo que vai dizer o seguinte, que quando eu olhei, vi uma luz que escondeu o sol. Jesus amado. Mesaque significa pertencente a deusa Sheshak. Então ele vai mudando os nomes para trazer, meio que para agradar, né? O importante é que você continue agradando a um Deus, servindo ao Deus e representando um Deus. Né? Então, isso na mente, irmão, de algumas pessoas despreparadas ia confundir demais. Sim. Ia dizer assim, eu sou importante para o Deus de Israel, mas sou importante também para Deus acessar. Quanto puxa, né? O que importa isso? Tanto faz, né? Sou importante para todo mundo. Mas aqueles homens vão permanecer fiéis. E aí sim entra a história da fornalha de fogo, né? Que é a fidelidade deles que os livram dentro da fornalha. Não livra da fornalha, mas dentro da fornalha, né? Importante isso, a fidelidade. Exatamente. Depois vai falar sobre Abed-nego, que significa servo de nego, servo do sol. E olha que antigamente ele era Deus é quem me ajuda. Então ele tenta confundir a mente dos meninos. E aí entra Daniel dizendo assim, mas nós vamos permanecer fiel. Ainda que todo mundo se dobre, nós vamos permanecer fiel. E uma coisa interessante, presbítero, se eu estiver errado, o irmão Sidney me corrija. Mas todos só errou aí já dizendo que eu veio assim. O presbítero é o irmão Jefferson. É isso. Mas algumas pessoas acham, de hebreus ali, quando se dobraram ali, a estalta, era só Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não. Os outros que se dobraram também eram hebreus. Aí, ó. Nós vamos chegando lá, ó. Então... presta atenção nisso aqui, ó. Se, como diz na igreja também, segura aí. Porque depois, a gente vai chegar nisso aí, só para interessante aqui, né? Para a gente continuar e terminar com a parte do significado dos nomes. Depois de Babilônia, a gente sabe que vem a Pérsia, né? E aí traz dois homens importantes, que é Dário, né? E Ciro. E Dário significa poderoso e salvador, segura isso aí. Né? Poderoso e salvador, e Ciro significa sol ou eleito. Né? E voltando lá para falar sobre Daniel, quem era Daniel e por que dele ser importante, e já com base nisso que o irmão acabou de falar aí sobre o povo de Israel que estava presente, a gente vai entrar justamente assim. A pergunta é, então, somente os 4 amigos se destacam? A resposta é sim. Segundo Daniel capítulo 1, versículo 19, eles se destacam no meio dos demais judeus. Uma coisa que o rei Nabucodonosor tinha como princípio era aliança com os povos. Ele conquistava as nações, ele até destruiu a cidade de Jerusalém e o templo e tal, por rebeldia do povo. A intenção original dele não era essa. Mas, tanto que na primeira leva ele não destruiu nada, ele só levou cativo. E ele leva os príncipes. Né? Esses 4 homens se destacam no meio dos demais, por conta da fidelidade que nós já falamos, essa coisa toda. E por propósito de Deus, logicamente. Né? Deus separa os 4 e coloca nos olhos de Nabucodonosor uma visão diferente daquilo do que ele via dos demais. Né? Não só dos estrangeiros, como dos próprios compatriotas dos 4 aí. E depois a pergunta que o irmão acabou de fazer. Né? Parece até que estava... Né? Diz assim, ó, então se só os 4 se destacam, então quer dizer que os demais judeus se dobraram? Aí eu que já vou pedir aos irmãos que, se eu estiver errado, me corrijam, mas corrigir através da Bíblia. Da claro, Bíblia, né? exato. Com certeza. Porque o livro de Daniel, ele vai mostrar para nós que só quem estava presente, pelo menos é o que eu entendo no capítulo 2, versículo 49, são os destacados. O rei Nabucodonosor vai definir Daniel como uma espécie de governador por conta de um sonho que ele teve, né? Que perturba ele demais. Daniel interpreta. Os irmãos conhecem a história. Quando Daniel é destacado, e olhe que o destaque de Daniel trouxe inclusive vida aos seus adversários, porque a ordem era: morre todos, porque não foram capazes de interpretar o sonho do rei, não é assim?
Trazem aqui todos os astrólogos, conhecedores, adivinhos, agoureiro, o que for, o que tiver aí. Aquele que olha as estrelas. Isso, bota todo mundo aqui dentro. Eu quero que alguém me interprete meu sonho. Mas não é simplesmente o rei contar o sonho e você dizer o que é, não, irmão. É você saber qual foi o sonho. Porque ele sonhou, Exatamente. Porque ele está dizendo que ele não está conseguindo lembrar. Né? E aí Daniel vai dizer o quê? Olha, não existe homem na terra que consiga dizer ao rei o que é que o rei sonhou. Mas existe um Deus nos céus. Me lembrei de José. Ó, eu não consigo interpretar, mas o Deus consigo. Então é um livro de Daniel, né? Daniel é um livro bem interessante. Você lê, relê, que você vai aprendendo cada vez mais com esse rapazinho aí. Inclusive, nesse livro tem a maior de todas as orações, tirando a de Cristo, claro. Está no livro de Daniel, a oração do próprio Daniel. Né? Ele vai interpretar o sonho e ele vai deixar claro que não é ele, mas é Deus que interpreta e que revela, né? Mais do que interpretar, ele revela o que é que o rei sonhou. O rei vai ficar empolgado, vai interessar com aquela revelação, porque a revelação é bem interessante e nós vamos falar sobre ela neste instante. E ele vai dizer que a partir daquele momento Daniel seria o governador sobre os demais principais do seu reino. Então, abaixo de Nabucodonosor tem Daniel. Igual José. Exatamente. Por isso que eu estou falando, né? Cativeiro é livramento. Daniel é destacado, só que Daniel não diferente dos amigos, né? Dos falsos amigos de José lá na prisão, ele se lembra dos seus amigos, dos 3 que estavam com ele, que foram fiéis com ele, que estavam lá orando enquanto ele estava diante do rei. E ele vai dizer assim, olha, eu tenho só um pedido. Porque foi dito a ele o seguinte, você será destacado e você pode fazer o que você quiser. Eu só tenho um pedido, é o quê? Lembra desses 3 rapazinhos aqui, ó. E aí, cada um vai receber um título de presidente. Então, Daniel é o governador, é o chefe, que mandava sobre todos eles. Dentre eles tinha 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados como presidente, destacados no meio dos outros. Eram os representantes de Judá diante do rei. Resposta. Só os 4 estavam presentes? Não, só 3. Porque Daniel não precisava estar ali. Porque o Daniel é governador. Daniel agora é uma espécie de mini-rei. Né? E a palavra está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, é que quando viesse todos os prefeitos, presidentes, satrapas e tal, não é assim? Deveriam se colocarem diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E quando tocasse a buzina, o pífaro, todo o instrumento de música, né, assim que fala lá, todos os que estavam ali deveriam se dobrarem diante da estátua do rei, não é assim? Exato. É como se fosse estar na rua, tocou, quem se deu lá. Então entenda o seguinte, ó, vamos trazer para a nossa realidade. Você tem numa cidade, você tem o prefeito, o vereador, e você tem o povo. A convocação foi para o prefeito e o vereador. Então o povo não está. Ainda que o povo quisesse se dobrar, ou se dobraram lá atrás, a gente não viu, naquele momento ali era para as lideranças. É como você que participa de uma igreja evangélica, diz assim, ó, vai ter uma convenção, você que é o membro da igreja, por mais membro que você seja, você não pode ir. A convenção é só os líderes, né? Pastores, às vezes um presbítero, um representante, alguém que é convidado. Bispo. Muitas vezes até isso, no caso da igreja, né? Nas igrejas que tem o nome de bispo, tem a própria igreja católica, isso, as pessoas que estiverem acompanhando, tem o padre, os bispos, arcebispo e essas coisas todas, né? Ou seja, não é todo mundo que pode chegar diante do Papa, por exemplo. Então é mais ou menos isso aqui. Então, ali é uma espécie de festividade diferente. Tocou, os 3 não se dobram, vão parar na fornalha de fogo, os irmãos já sabem da história toda aí, e ali dentro Deus vai livrar os 3. E aí, a parte interessante da história, Sadraque, Mesaque e Abednego, será se o Deus de vocês foi capaz de livrar, porque eu estou vendo daqui um 4º homem rodando aí dentro, e eu quero saber quem é esse 4º homem, então saiam pelo amor de Deus, todos os 4. Talvez ele tenha pensado que até foi Daniel que tinha pulado lá dentro. Entra 3, saíram quanto? 3. Porque o 4º não precisa sair de dentro do fogo, né, irmão? Porque não tem fogo que chegue nele. E não chegou nos meninos, porque ele estava lá dentro também. E aí a Bíblia vai dizer assim, nem cheiro de fumaça, não é nem de fogo, é de fumaça, não chegou neles.
O rei deve ter pensado assim, misericórdia, o que é isso? Não existe outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por mim é feito um decreto que a partir de hoje só se adora o Deus desse povo aí. Interessante que a palavra de Deus vai narrar bem explícito que os guardas que jogaram eles morreram na hora, de tão quente que estava o fogo. Exatamente, né? Exatamente. Então aí fica a pergunta para nós. Babilônia é um cativeiro ou uma restauração? Né? O profeta Jeremias diz que é uma restauração. Né? E no capítulo número 25 de Jeremias vai dizer que ele tem um começo, mas ele também teria um fim. 70 anos. E aí Daniel, está lá meditando no livro de Jeremias. Esse mesmo livro que tu tem aí, Daniel estava lendo ele lá na antiguidade. E ele diz que assim, ó, e eu entendi que Deus está dizendo por boca de Jeremias que são 70 anos o cativeiro. E aí uma coisa que é interessante, Daniel estava presente no momento que Israel começa a retornar para Jerusalém. Como é que a gente sabe disso? O próprio livro diz, né? E de repente vem Ciro, vem Dário, e aí quando surgiu Edo, havia um ancião em Babilônia do povo que foi levado cativo de Judá, chamado Daniel, e esse Daniel estava presente no momento que a Pérsia entrou na Babilônia e destrói a cidade de Babilônia. Então, ele não só interpreta o sonho, mas ele interpreta também a visão de Jeremias, e ele estava presente para ver se cumpria aquilo ali, para dizer que o nome do Deus de Israel precisa ser glorificado. Ele não volta, mas ele viu o povo começando a retornar para cumprir aquilo que Deus havia prometido, né? Por boca de Jeremias. Amém? Então, esse é o Daniel, né? Que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, saber exatamente quem é. E a gente começa a tirar aquelas visões que a gente tem, que eu falo sempre, daquele Daniel, meninozinho, pequenininho que foi levado para lá. Não, agora ele é um ancião, irmãos. É alguém sábio, alguém importante dentro do reino de Babilônia. É levado por Deus e que não se deixou exaltar por isso, né? Ele continuou na sua fidelidade, tanto que a Bíblia vai dizer que ele é condenado a cova dos leões, depois já idoso, né? Já agora durante o reino de Dario. Por quê? Porque ele continua na sua fidelidade orando a Deus 3 vezes por dia. Né? Quando vem um decreto dizendo que deveria adorar só o Deus agora aqui da Pérsia, né? Ele vai dizer, eu adoro vocês, mas eu vou continuar na minha fidelidade aqui. Né? Então esse aí é o Daniel. Né? E uma coisa interessante sobre a estátua, né? da visão, né? Isso aqui é interessante, principalmente quando a gente compara esse sonho com a visão de Jeremias sobre o tempo do cativeiro, porque observa uma coisa interessante, essa estátua que o rei Nabucodonosor, né, que está lá, ó, no 2º capítulo de Daniel, quando ele sonha com a estátua, não é isso? Uhum. Mas antes disso, ele havia mandado edificar uma estátua para ele. E a estátua edificada por Nabucodonosor tinha 70 metros. Não é? 70 metros, 70 anos, 70 metros, 70 anos. Ou seja, o que é que o rei Nabucodonosor está fazendo, mesmo que de forma inconsciente? Está mostrando para Israel, olha, o tempo de vocês aqui vão ser 70 anos. Depois desses 70, ou seja, quando acabar a estátua da cabeça até os pés, aí vocês podem ir embora. Só que assim, claro que isso aqui Israel não tem como entender na hora, mas nós pela revelação assim, entendemos. Claro. O Espírito Santo já está. Outra coisa, a estátua mandada a fazer pelo rei Nabucodonosor era toda de ouro. Existem 2 estátuas na história de Nabucodonosor. Uma é que ele edifica, é essa, e a outra é que ele sonha. Ele sonha com uma estátua enorme, cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, perna e tal. Não tem essa estátua aí? Uhum. Essa estátua representa os impérios, a história. A cabeça era Babilônia, a própria Babilônia. Se você ler a história, você vai ver dizendo o seguinte, e a cabeça era de ouro, não é? E a estátua que representava a Babilônia lá, edificada pelo rei, era totalmente de ouro. Ou seja, ele está dizendo, ó, aqui, ó, Babilônia é o ouro do negócio. Depois vem a Pérsia, que é a prata, Medo-Persa, né, que é a prata. Depois vem os gregos, que é o bronze. Depois vai descendo, chega aqui em Roma, que é a parte de metal, né, terrível, né, metal.
E depois vem o metal com barro, que eu nunca vi combinar, mas na estátua teve que combinar, porque quem mandou fazer foi Deus. Botou na revelação. Estátua com barro, que são os impérios atuais. Todos, de lá, de Roma, até o dia que Jesus voltar. Tudo isso aí faz parte dos pés misturados de ferro com bronze. Aí ele fala um pouco do ferro, que é essa agressividade que existe hoje de tantas nações, de pessoas como Hitler, por exemplo, né, fazem parte da parte do ouro, e da parte de barro, que são os reis frágeis, né? São aqueles que às vezes não conseguem se sustentar. Então, quando você pensa, isso aqui vai virar uma coisa terrível, daqui a pouco do nada cai. E aí ele fala de um outro reino, né, que não está nessa estátua, mas que vai destruir ela, que é a pedra que vem lançada lá, cortada sem mão de homem, que chama-se o reino que não tem fim. Que nós conhecemos também como pedra angular, pedra de esquina, pedra que se você cair sobre ela, você será destruído. É a pedra chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Então, essa daí foi a estátua do rei, que é 70 anos, que representou justamente o final, ou o tempo, né, do cativeiro de Israel, ou de Judá, dentro de Babilônia, que foi interpretado depois pela fidelidade de Daniel, porque ele está dizendo assim, independente da situação, eu vou continuar orando, né, buscando o Deus de Israel. E ele permanece fiel, né, diferente do rei que levou aquilo ali que foi Manassés, diferente de Zedequias, e diferente de tantos outros de Israel. E aí é interessante, né, porque ele diz que foram 3 levas, os príncipes, depois outros, os figos maus, né, que nós acabamos de ler aqui, aqueles que foram levados para lá para serem castigados realmente. Mas existem os figos bons, aqueles que não só estariam ali para bem, mas que retornariam depois. Amém? Amém. Aí, pode falar. Interessante, irmão, essa história, que é assim, às vezes nós falamos, ou ouvimos alguém falar, eu caí porque você entende, a palavra é clara que a carne é fraca, e sempre dá uma desculpinha, mas aí a gente analisa aí. Dentro de um império totalmente voltado a outros deuses, cheio de, porque querendo ou não, era cheio de tentação aquele lugar. Para a carne humana, para o ser humano. Aí você está em um local onde praticamente todo o resto adora outros deuses, come tudo que é abominável ao Deus que você serve. E você, eu imagino assim, Daniel se sentindo como um estranho no local daquele. E mesmo assim, ele não se deixou se contaminar, ele não desobedeceu, ele não traiu ao Deus dele, porque eu imagino que não foi fácil. A gente lê assim até parece que foi fácil, mas eu imagino que não foi fácil. Porque eu tiro pelo como nós vivemos. Nós temos a liberdade hoje de adorar o nosso Deus, mas querendo ou não, vou usar esse termo, o mundo a todo momento quer nos derrubar, critica, nos joga pedra, nos chama de idiotas, de bobo, de besta, de tudo. Hoje é fácil comparado à época de Daniel. E mesmo assim ele permaneceu. Aí eu faço essa pergunta para mim mesmo. E por que a gente achamos difícil servir a Deus nessa época de hoje? Porque eu vejo muitos falando, é tão difícil servir a Deus hoje. Aí olhando nessa época aí, será que hoje é realmente difícil servir a Deus? Na verdade, cada tempo, né, tem a sua dificuldade e tem a sua facilidade também. Porque quando a gente pensa assim, Jesus veio e a própria palavra vai dizer por ele mesmo que Abraão, por exemplo, desejou ver esse tempo, né? E aí às vezes a gente acha que naquele tempo de Moisés era mais interessante porque Deus falava com Moisés. Deus fala com você hoje. Verdade. E outro ainda tirou a cortina que atrapalhava de você falar com ele. Né? Que é diferente, né? Uma coisa é Deus falar com você, outra coisa é você ter a liberdade de poder falar sem intermediário. Sim. E enquanto o irmão estava falando aí, eu estava lembrando de uma coisa interessante aqui. Às vezes a gente fala as coisas do cair. Irmãos, entendam uma coisa. A esposa de José era egípcia. E não existe lugar na Bíblia que diga que ele foi condenado por causa disso. Verdade. A esposa do próprio Moisés, ela é moabita, né? E nenhum dos dois adorou outros deuses. Exatamente.
Muito pelo contrário, eles influenciaram. Né? Tanto que Manassés e Efraim, que são os filhos de José, depois são aqueles selecionados pelo seu avô, Jacó, para serem as principais tribos de Israel. Uhum. E os filhos de Moisés foram orientados por ele, juntamente com seu sogro, a ponto do sogro depois ser chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante que os filhos de José também saem e vão. Agora, uma coisa que é interessante, ó. Só para a gente encerrar, eu não sei que hora é essa aí. Não tem tempo, tem tempo, né? Porque nós falamos que a história ela vai passando, claro, os irmãos devem estar pensando assim, mas cadê a cova dos leões e cadê o... Beltesazar, o rei que vem na sequência após Nabucodonosor, ele era muito provavelmente ele é um neto ou bisneto de Nabucodonosor e não filho, como às vezes aparece ali. É que quando eu falei lá, né, precisamos entender essas coisas, basta você hoje pegar a história da Coreia do Norte. A Coreia do Norte hoje, eu não me recordo exatamente o nome do presidente lá, mas o que é que ele fez? Ele hoje é o imperador, né? Na verdade é um imperador, é um ditador, e ele, por se achar autossuficiente, uma das coisas que ele fez foi mexer na sua árvore genealógica. E ele vai apagar o nome do seu pai, do seu genitor, né? Daquele pai de verdade. Ele apagou. Ele foi também um imperador antes do atual. Mas o atual, ele considera que o seu pai ele foi muito fraco. O seu avô é o maior imperador da história da Coreia do Norte. É quem traz esse império terrível que nós conhecemos hoje, é o avô do atual. E ele vai dizer, eu sou descendente daquele, e não desse que saiu antes de mim aqui. Pasmem, só para você ter uma ideia, ele tem o corpo do avô na sala do seu palácio, embalsamado em um caixão de vidro, uma exposição que ele vê todo dia. De tamanha adoração ao seu avô, pelas maldades cometidas e as atrocidades cometidas por ele. Nós estamos falando hoje da nação, talvez a pior nação que existe no mundo, e não estou falando de idolatria, estou falando de genocídio, né? Estou falando de natureza ruim. Exatamente. De tudo que você... Né? Que você pensa assim, o pessoal lá está sendo desprezado pela comunidade internacional e tal. Nós estamos falando de um país que não entra nada, irmãos. Um país onde a televisão é do governo, onde você só tem informação que o governo quer transmitir, a internet é limitada. Você só pode acessar o que o governo quer. E aí você está na sua casa aí dizendo assim, nós estamos vivendo tempo difícil. Vai para a Coreia do Norte. Aí você vai ver o que é difícil. Passa só um mês. Exatamente. E volta. Às vezes você fala assim... mas não vai dizer que é cristão, não. Exatamente. Pronto, já que os irmãos falaram em cristianismo, para você ser um cristão na Coreia do Norte, você tem que ser bom. Mas não é bom, melhor do que os outros. Você precisa saber se esconder. Porque até tua mãe, teu pai, teus filhos, teus irmãos são obrigados a denunciar. Senão morre todo mundo. Então, se você tem uma Bíblia ali, escondida, dentro da tua casa, e teu pai, ou tua mãe, ou tua esposa aí, que está ouvindo nesse momento do teu lado, ela descobrir que você está com a Bíblia, a obrigação dela é denunciar para o governo, para que você morra. E ela fica viva. Ou, se ela está com a Bíblia, você tem a obrigação de denunciar. E se for os dois, alguém vai denunciar. Pode ter certeza. Daqui a pouco vai chegar as forças aí do armado, vai entrar na tua casa, vai revirar tudo. Se achar a Bíblia, já foi. Mano. Então, essa é a Coreia do Norte. É o maior de todos os perseguidores de cristãos da atualidade. Há muito tempo está lá no portal Portas Abertas. Quem quiser e quem gostar de missões, porque a gente fala muito de missões na igreja hoje. Bota umas bandeirinhas lá nas paredes, né? Começa a cantar uns hinos aí, né? Uns louvores, como o pessoal chama na igreja, né? De missões, não sei o que, nós vamos, não sei o que, daquele negócio. E eu queria ver os irmãos sangrando, mas ninguém quer ir para a Coreia do Norte e sangrar no lugar dos irmãos, né? Muita gente nem entende o que é missão. O rapaz, ele apagou o nome do pai e ele disse, eu sou filho do meu avô. Simples assim. A mesma coisa que acontece com Beltesazar, da Babilônia. Esse rapazinho, ele entendeu que Nabonido, né, que era o seu pai, ele era o rei atual, inclusive. No dia que Beltesazar está sentado lá, não sei, no seu palácio, em algum lugar lá, com todas as suas concubinas, mulheres, prostitutas e amigos, e todos eles
consagrando aos seus deuses lá, que quando fala consagrar, eles estavam vivendo uma festa mesmo e acabou. Orgia. Exatamente. E de repente vem uma ideia na cabeça desse rapaz que é o seguinte: ele não fazia nem questão de saber quem era Israel, nem fazia questão de saber quem foi Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem que teve fornalha de fogo, e nem que haveria depois dele uma cova de leões. Só que ele ficou sabendo o seguinte, porque existe uma coisa importante chamada crônicas. São as histórias contadas. E ele ficou sabendo que um dia o seu pai, ou o avô, ou o bisavô, trouxe do templo, do famoso templo de Salomão, todos os utensílios de prata, de ouro e preciosos que estavam lá no templo. E dentro daqueles utensílios havia taças e copos, né, de ouro, que eram preciosíssimos, que estavam guardados no tesouro do rei. E ele disse: eu quero beber, mas eu quero beber naquelas taças de Israel. E ele manda trazer. Quem é que manda, irmão? Se não é o rei. Então o rei mandou, vai buscar, e acabou. E foram buscar. E no meio daquela história toda, de repente vai dizer assim, que surge no meio dali como a mão de um homem, a mão só. E essa mão começa a escrever na parede. E faz a escritura lá, né? Os irmãos, não sei se os irmãos, né, lembram, né? Mene, né? Tekel e Passine, assim. Ou Mené. E ele fica atordoado com aquilo ali, ele não sabe o que está escrito, ele manda de novo chamar todos os sábios e astrólogos inteligentes, e de repente entra a rainha, sua mãe, a esposa de Nabonido, que era um viajante, né? Ele estava por aí fazendo turismo, conhecendo de repente o Egito, conhecendo a muralha da China. Ele era um viajante mesmo, o pai. Deixou o governo na mão do filho e viajava pelo mundo. E a rainha disse assim: olha, eu não sei se você conhece a história além dessas taças, mas juntamente com essas taças veio um rapaz chamado Daniel. Hoje, talvez você não ouça falar mais o nome dele, porque ele já é um idoso, mas ele está vivo. E assim como ele revelou o segredo ao teu pai ou ao teu avô, como você queira aí, ele pode revelar essa inscrição. Então manda chamar o rapaz, que tu vai ver. De repente chega diante do rei ali, embriagado, né? O rei embriagado, um senhorzinho de cabelo branco, certamente, aquele negócio. E ninguém dava mais nada, né? Porque o ancião na igreja hoje em dia ninguém quer saber mais, né? Não, senta lá no final, fica lá na porta da igreja e tal. Só esperando a morte. É. Nem isso. Ou seja, os sábios, né, os novos, ninguém soube explicar. Mas Daniel olha assim e disse assim: ó, deixa eu só te dizer uma coisa, tu se prepara, viu? É hoje. É hoje que Deus fez passar da tua mão o reino. E o mais interessante disso, né? Quando Daniel fecha a boca, chega a notícia: Ciro está lá na porta. Aí a Bíblia vai dizer que ele, o rei Beltesazar, não está preparado. Porque uma coisa é você estar preparado, irmão, para uma batalha. Está vindo o maior adversário do mundo. A Rússia está atacando a Ucrânia. Se a Ucrânia não está preparada, a Rússia entra, destrói e acabou. Todo mundo achou que seria desse jeito. A guerra já está para acabar e a Rússia é quem está perdendo a guerra. Por quê? Porque quando eles acharam que ia dominar, a Ucrânia estava preparada mais do que eles. Hoje, o número de baixas da Rússia é infinitamente maior do que o de ucraniano. Então, significa que a Ucrânia estava preparada. Mas nesse caso aqui, Babilônia está em festa. E Ciro traz o maior exército conhecido até então para entrar em Babilônia. E quando ele chega na porta de Babilônia, não teve nem dificuldade nenhuma. Entrou, dominou, e a Bíblia diz assim, ó: e o rei Beltesazar foi morto naquele dia. Aí, ó. Sem beber na taça. Né? Exatamente. Exatamente. Não teve nem os gostos. Exatamente. E a palavra diz assim, ó: e eu levanto o meu servo, Ciro, para que ele liberte o meu povo. O próprio Ciro diz isso. Sabe qual é o significado do nome de Ciro? Eleito. Estão falando de Ciro o Grande, é o rei da peste. Depois nós falamos em Dario, que significa poderoso Salvador. Então Deus usa esses dois homens para que liberte o povo. Sabe qual é o primeiro decreto de Ciro, irmãos? Quando eu estou lá na Pérsia, eu tive uma revelação do Deus Todo-Poderoso. E a revelação é que o povo de Jerusalém,
deve retornar para a sua terra, reedificar a cidade, reedificar o templo e reedificar a adoração ao Deus verdadeiro lá. Então, ó, pode ir embora todo mundo. E Dário, se eu não me engano, acho que é Dario, que ele amava muito Daniel. É tanto que quando ele ficou sabendo, que ele dá até o decreto das orações lá, sem perceber. Ele não dorme. Sem saber. Aí você canta hoje assim, olha, é por causa de ti que alguém não vai dormir. Porque enquanto Daniel está na cova dos leões, Dario estava sem dormir lá, pensando assim, acaso foi capaz o Deus de Israel livrar Daniel da cova dos leões ou da boca dos leões? Você sabe como é que Jesus é chamado, irmãos? O leão da tribo de Judá. Eu tenho um cachorrinho ali que o irmão conhece aqui, e tem quando ele está trancado dentro de casa, na garagem, um cachorro lá, ele vem para a rua e fica latindo no portão ali, aquele negócio. Quando eu saio na porta com o cachorro, ele se manda na hora. Não dá pra mim, não. Exatamente. Então, assim, uma coisa é quando você está trancado, aí todo leão pode rugir, mas na hora que você está com o maior de todos os leões com você, aí não tem leão. Aí vai dizer assim, ó, o Deus de Israel fechou a boca dos leões e eles não foram capazes nem de me cheirar. Imagine de morder. Aí Dario vai dizer o quê? Bendito seja o Deus de Daniel. E manda todos aqueles que lançaram o laço contra Daniel, nem chegaram a fechar a porta, os leões já devoraram. Agora parece que você que eu digo, não estou falando dos irmãos aqui, nem dos irmãos que estão nos acompanhando, mas às vezes parece que a gente não entendeu direito. Ó, o nome do rapaz é Poderoso Salvador. É o nome de Dário, é o significado, isso em persa, né? Uhum. Agora tem uma coisa interessante para a gente finalizar, né? Que diz assim, ó, nós estamos estudando agora na EBD, e eu convido os irmãos, as pessoas que não acompanham a EBD da Assembleia de Deus, se puderem ler a revista, irmãos, é interessante porque nós falamos sobre 2 livros, o livro de Ruth, que a irmã Idna já deve ter falado aqui sobre ela, sim. E nós falamos também na mesma sequência, na mesma revista, sobre o livro de Esther, então ela deve falar mais para frente. Sobre o livro de Esther. Esther falou. Tem um livrozinho aqui de Esther perdido no meio da Bíblia aqui, que eu não sei de onde foi que veio, nem para onde vai. Eu só sei dizer o seguinte, nesse livro não se fala no nome de Deus uma única vez. Mas ele está na Bíblia. Sabe por quê? Porque o propósito aqui é só mostrar quem é Deus e não o nome dele. Esther é uma das filhas de Judá, nascida em Babilônia, criada em Babilônia e morreu em Babilônia. Depois conhecida como Peste, né? A terra de Susa, então aquele negócio todo. Ela torna-se rainha da Peste. Ela é esposa do rei Assuero. Assuero que é um descendente aqui do Dario. Ela tem um nome de outrora, né, de Radassa. Quando ela vai para lá tornar-se rainha, ela vira Esther, ou seja, dá menção a deusa Estar, ou a deusa das estrelas. Então esse é o nome que é dado para ela. E ela torna-se a rainha, sobrinha, prima de Mardoqueu, né? Que significa servo do deus Marduk, ou Mordecai, né? Que é a mesma coisa. Uma coisa que é interessante é que essas pessoas aqui, ainda que não tenham conhecido, elas mantiveram a fidelidade, assim como Daniel. E Deus, na sequência do livro de Daniel aqui, ele vai agir no livro de Esther, para mostrar ao Israel que ficou, porque a palavra, o decreto é volta todo mundo. E já chegou o final do cativeiro de vocês em Babilônia, 70 anos já se cumpriram. Só que muitos, irmãos, quando vem a abastança, a abundância, dizem assim, não, eu prefiro ficar no Egito, porque no Egito pelo menos tem carne. Quando olharam para lá, para Jerusalém, veio a informação, como é que está Jerusalém? Pessoas que nem conheciam, né? Como é que está Jerusalém? Como é que está esse lugar? Muro destruído, o templo destruído, a cinza ainda até hoje de 70 anos atrás, gente morrendo de fome, de doença, peste lá, dominando no lugar, os cães lambendo o povo. Aí alguns disseram assim, não, eu não vou. Largar tudo que eu construí? Nós estamos falando de uma comunidade de aproximadamente 1 milhão de judeus dentro da Pérsia, ou dentro da cidade de Susa, que foi uma das capitais da Pérsia lá, depois que dominaram Babilônia. E só 50 mil decidiram voltar com Zorobabel. Sabia disso? 50 mil, você não, nós vamos. Na libertação feita por si. Pode ir, Zorobabel, embora. 50 mil pessoas embora. Aí você compara 1 milhão com 50 mil. Não é nem 1%. 950 mil ficou lá. Não, aqui está melhor, né? Vou ficar aqui mesmo.
Vai fazer o que lá? Ó, caminhada daqui para lá. Para depois chegar lá e ainda sofrer. Aí eu queria chamar a atenção dos irmãos, dos daqui e dos que ouvem. E minha também, né? Sabe aquela coisa do muitos são chamados e poucos escolhidos? A multidão que vai ficar é muito maior, viu, irmão? A Bíblia diz no Apocalipse assim: eu olhei e vi uma grande multidão como as águas do mar, como as areias do mar, como as estrelas do céu, mas a multidão vai ficar muito maior. E aqui o exemplo está na própria Bíblia, não sou eu que estou inventando, não. A multidão que gritava crucifixo, acho que já falei isso aqui, era muito maior do que a que gritava, que chorava, batendo nos peitos, dizendo assim: ou mataram o rei dos judeus. Porque muitas vezes faz-se essa aliança que o irmão falou aqui com o mundo, não quer saber de voltar para Deus. Então Esther vem, esse livro vem para representar, mostrar isso aqui. E foi necessário que Deus trouxesse, levantasse Amã, né, até já entrando no assunto da irmã Ida, né, que deve falar, não sei se já falou aqui sobre Esther. Levanta Amã, que é um amalequita, né? Não é assim? Amã, também conhecido como Agagita, o descendente do rei Agag, né, dos amalequitas, aquele mesmo rei que era para Saul ter matado e ele ficou com peninha. O amalequita estava lá com saudade, doido para matar os judeus. Na primeira oportunidade que ele teve, ele conseguiu o anel do rei, dizendo assim: ó, pode matar todo mundo, quero nem saber quem é o povo. Não me adorou, mata todo mundo. Não te adorou, mata todo mundo. Só que ele entrou no caminho errado, né? Porque aquele povo que não adorou era o povo de Esther. E muito mais do que o povo de Esther era o povo de Daniel. E muito mais do que o povo de Daniel era o povo de Deus. Glória a Deus. Só que o povo não morreu, sabe por quê? Não foi por causa de Esther, não foi por causa de Mardoqueu, foi por causa do arrependimento. Lembra de Manassés? Que ele conseguiu mudar, né, a ira, ou mudar a ira de Deus por conta da trajetória, né? Da adoração, né? Ele se arrepende. E ainda que não tenha mudado a sua história, mas ele conseguiu mudar pelo menos o final dela. Né? O que era para ser uma condenação total, Deus aplacou a sua ira. E quando o povo, durante o reino de Mardoqueu, ou desculpe, de Esther, né, como rainha da Pérsia, vai dizer assim que Mardoqueu se coloca em pano de saco, em cinza na cabeça, e silício, e chorava, e gritava, e batia no peito. Vai dizer que o povo estava nas ruas, em todas as comunidades judaicas, deitado em pano de saco. E se recusavam a mudar isso, enquanto Deus não entrou com a sua providência. Amã é sacrificado ou crucificado, enforcado na mesma forca que ele havia feito para Mardoqueu. O povo de Israel é exaltado e o povo começa a entender: nós precisamos voltar, porque Deus já está nos dando a oportunidade agora. Então está na hora da gente retornar para Jerusalém para ajudar a Neemias, a Esdras, que está tudo na sequência aí, ó. Eu não vou dizer que é o que eu estava pensando em falar mais para frente, mas é bem esse povo aí, né? Porque volta Esdras, volta Neemias, e aí o mais interessante, né? É através desse povo que retorna que vem Jesus Cristo de Nazaré, ou seja, o Novo Testamento. Não é mais ou menos isso aí? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu quero, antes de passar para o irmão orar, comentar algo sobre isso. A todos que nos ouvem e nos assistem, em relação justamente isso, desse povo que, esses 950 mil aí, que não quiseram votar. Provavelmente um já tinha um cargo alto lá na sociedade, que tiveram uma estrutura, conseguiram uma estrutura, bastante dinheiro, e não quiseram votar lá, onde eles achavam que não ia ter nada de bom. Iam perder tudo, largar tudo. E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas, quando tem a chance de se entregar a Cristo, talvez pense logo de imediato: vou largar as festas, vou largar a curtição, porque se eu me entregar a esse Deus, eu não posso ir mais para a festa, não posso mais curtir, não posso mais me divertir, não posso mais ficar namorando a torta direito com várias mulheres, vou perder isso tudo. Mas a questão é, aqueles que voltaram, e a gente vai ver mais na frente, na palavra de Deus, esse povo cresceu. E através desse povo, como o irmão falou, que veio Cristo.
E através de Cristo vem a salvação. Então você não está rejeitando somente o Evangelho de Cristo. Você está rejeitando a Cristo. E rejeitando a Cristo, você está rejeitando a sua salvação. É bom curtir. É bom fazer os desejos que nós temos. Não vou mentir. É bom realmente. Prazeroso. É prazeroso se divertir, namorar com várias mulheres, beber, curtir, fazer. É muito prazeroso. Mas esse prazer todo só tem um caminho que leva à condenação eterna. Aí onde a palavra fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a salvação. É melhor perder todo esse prazer momentâneo, todo esse prazer passageiro, porque é passageiro. Não adianta falar que não, que quem vive isso sabe. Hoje de noite está bebendo, está curtindo, amanhã às vezes amanhece com dor de cabeça, sem nenhum dinheiro no bolso, às vezes não quer nem trabalhar porque está cansado, todo mole. Um prazer momentâneo. Mas o que Deus tem a oferecer, o que Cristo tem a oferecer é algo eterno. É a paz, a alegria, um prazer verdadeiro, eterno, não passageiro. Então, diante de tudo que foi falado hoje, peço a todos que meditem. Aproveite e também leia o livro de Daniel. Não só Daniel, mas toda a Bíblia. Principalmente o caminho, a vida, a trajetória de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então, vou pedir ao irmão Sidney, como de costume, que faça a oração final. Amém? Amém. E coisa complicada é você chegar amanhã, que é sábado, e estar sem o dinheiro do bolso. Não é, rapaz? Esses dias atrás uma pessoa me disse assim que o Antigo Testamento é coisa do passado, já não tem mais sentido e tal. Não, E a gente sabe que existe algumas denominações que trabalham dessa linha aí. E eu queria dizer só um spoiler, né, como a gente chama hoje, né, para os irmãos aí já falando após a história de Daniel, né, e já que a gente fez uma pincelada rápida aí sobre o livro de Neemias e Esdras, que você quando abre o livro dos Evangelhos, né, você ouve falar sobre um povo chamado samaritano. Sim. Então, se a gente esquece o livro do Antigo, os livros do Antigo, como é que nós vamos saber quem são os samaritanos? Sim, exatamente. Se o Novo Testamento ele não faz questão nenhuma de mostrar, porque ele já está tão entranhado ali no meio do povo, e acabou virando um povo normal, um povo, né, uma coisa comum ali, então já não fazia sentido nenhum ficar explicando quem era o samaritano, porque para o povo que estava ali naquele momento não sabia quem era. Exato. Povos adicionados pelo rei da Síria para ocuparem a terra de Israel, tomarem o lugar do povo de Israel, misturar tudo, né, e apagar o nome de Israel da história. Nada diferente do que querem hoje, né? Então nós precisamos saber, conhecer, até aí nós vamos conhecer através do Antigo Testamento. Não, então é só um spoilerzinho aí, né? Nós vamos ver no livro de Esdras e Neemias que fala sobre essas coisas aí também. E falar rapidinho, irmão. Essa questão o irmão falou, eu me lembrei. Não é porque a palavra antigo não quer dizer que é ultrapassado, que já passou. É só algo que veio antes do novo. Mas ele se completa. Tudo que está no novo é nada menos confirmando o que o velho falou, o que o velho mostrou, o que o velho vem nos alertar. E um não existe sem o outro. Os dois se completam. E a palavra, na verdade, é testamento, né? Isso. Ou aliança. Pronto. Então, Deus, na antiguidade, ele fez um testamento, fez uma aliança com o povo da época, né? Ou seja, mostrou que ele é fiel lá, mas depois ele faz uma nova aliança, onde as coisas velhas se passaram, com aquele negócio todo, e ele diz, a partir de hoje, tanto os velhos quanto os novos estão todos debaixo da graça. Da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Glória a Deus. E o próprio Jesus disse, né, que não veio abolir, veio cumprir. Exatamente. Então ele não é que ele não esteja preocupado, mas ele não vem para estar falando, ensinando sobre lei, porque Moisés já tinha feito isso, os sacerdotes já tinham feito isso, né? Arão fazia isso muito bem, ou fez isso muito bem,
Então agora ele está dizendo assim, ó, muito maior do que Arão, está lá no livro de Hebreus, sou eu, muito maior do que Moisés, sou eu, muito maior do que Melquisedeque, sou eu, né? Porque eu sou assim como o Pai. Né? Então que o nome de Deus seja glorificado. Então quero só agradecer a mais um convite, né? Dizer que sempre estiver disponível, né? Sempre tiver, porque é meio complicado, a gente está aí, inclusive, não sei se o pessoal me conhece, né? Mas algumas pessoas ainda muito preocupadas com relação à greve, né? Lá dos bancos, né? Eu sei que não é o local que está falando isso aqui, mas eu vou aproveitar a oportunidade para falar. Não tem problema não. Por enquanto, de fato, ainda não existe greve na Bahia, né? Mas alguns estados já estão em greve. Eu estou falando que não é para colocar terror em ninguém, mas se tiver que fechar, a Bahia vai ter que fechar também. É tempo indeterminado. A ideia nossa aqui na regional de Juazeiro é de não fazer greve, mas nós sabemos que existe um banco maior do que o banco em Juazeiro, o banco em Miguel Comum, né? Então a gente precisa só seguir a determinação. Lembrando que o fato de estar em greve não significa que vai ficar sem recurso para o povo, essa coisa toda. O banco ele continua funcionando, a diferença é que não tem atendimento ao povo, só isso. Né? Para isso que existem os aplicativos hoje, os bancos, né, já vem se preparando muito com relação a isso. Por isso que existe o Pix e essas coisas todas. E se precisar de alguma informação, a gente vai estar lá também, né? Porque sempre vai ter gente trabalhando, por mais que a gente não possa abrir para o público, mas para a informação é o mínimo que a gente pode fazer, com certeza. Né? Então, que Deus abençoe a todos que nos ouvem aí, né? Que Deus abençoe e proteja nossas cidades, né? Eu digo as nossas porque eu sou daqui, mas não sou também. E assim como os irmãos, as pessoas ficam preocupadas, às vezes orando por esse movimento que está acontecendo nas cidades aí com relação à política e candidaturas e eleições, também acontece lá na minha cidade, acontece em Jacobina, acontece em todos os lugares do Brasil, né? Então, a nossa obrigação é orar. Com né? certeza. Não vou pedir voto para ninguém, não é a minha função, mas só dizer que os irmãos precisam votar consciente, só isso, né? Eu sei que eu não vou estar aqui antes do dia 6 de novo, né? Então, o votar consciente é você votar conforme o seu coração, só isso, né? Não é princípio, do lado nada disso, exatamente. Falando de você votar conforme, porque também não adianta você achar que você está votando com o princípio, como o irmão falou, mas princípio dos outros, né? Alguém chegou para você e colocou na tua cabeça, não é assim. Você é livre justamente por isso, né? O voto é secreto também por isso. Então você não deve ser constrangido a votar em ninguém, como também não deve constranger os outros. E que Deus abençoe a todos nós, a nossa igreja. Eu quero deixar um abraço aí para os irmãos da Assembleia de Deus, que nos acompanham, e também os irmãos das demais igrejas que acompanham sempre esse programa, né? Vamos orar mesmo. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Querido Deus, eterno e precioso Jesus Cristo, te adoramos e glorificamos o teu santo nome, pela tua misericórdia e por mais essa rica oportunidade. Estamos gratos a ti, Senhor, porque sabemos de tudo que o Senhor fez e do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, para que hoje tenhamos a oportunidade de confessar que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Senhor. Por isso, colocamos nas tuas mãos nessa noite todos os irmãos que nos acompanham, a vida de cada um deles, as dificuldades o Senhor conhece, vai visitando, entrando com providência. Deus, que o Senhor possa guardar as nossas cidades, nos protege, Senhor, que o teu Espírito Santo continue nos capacitando. Te agradecemos por mais essa oportunidade, te pedindo nos leve em paz aos nossos lares. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Desde já também já quero agradecer o irmão Sidney mais uma vez e falar que ele sempre está convidado a estar vindo aqui. Com certeza. E, como eu já falei para o irmão, ele escolhe o tema de vir aqui falar, porque conhecemos, né, irmão Cristiano, a pessoa do irmão Sidney, sabemos da sua capacidade e que o Espírito Santo também guia ele tremendamente aqui, como guiou hoje. Então, irmão, está sempre convidado quando quiser, escolha o tema. No mês que vem está disponível, se o irmão puder vir. Então, é isso, meus amados irmãos. Lembrando que quem não conseguiu acompanhar até desde o início, amanhã esse mesmo programa estará disponível lá no canal do YouTube Assuntos do Reino. Vá lá, curta, se inscreva e ajuda novamente, como eu sempre falo, a esse evangelho propagar. Fique na paz, fique com Deus, até a semana que vem.